E a primeira coisa que ele faz é despertar a simpatia daquela mulher samaritana. O Evangelho precisa chegar às pessoas, às suas mentes e corações, de uma forma simpática, não imposta, não rude, não cruel, não fanática. Não podemos confundir Evangelho com religiosidade, nem com tradicionalismo. O Evangelho liberta, não escraviza, não coloca regras, não coloca rédea, não coloca algemas. O Evangelho liberta, o Evangelho restaura, o Evangelho renova, o Evangelho restitui o homem à sua origem, à sua essência. Jesus aproveita aquele momento com sede e ele desperta a simpatia da mulher. Nós podemos despertar a simpatia de alguém de duas formas, né? Ou oferecendo um favor, ou pedindo um favor. E Jesus desperta a simpatia daquela mulher pedindo um favor. Dá-me um pouco de água. Ele aproveita aquela oportunidade. Dá-me um pouco de água. E veja que ele vai, depois disso, travar uma conversa. Mas ele aproveita aquele momento. Lembra que eu falei? Ali tinha um marco histórico e que era um fator religioso para o povo de Samaria, o poço de Jacó. Então imagine você ali em frente de uma igreja, em frente do marco histórico, e alguém conversando com você, e você, que coisa bonita isso aqui, olha, isso aqui foram os babilônios que fundaram, isso aqui você sabe de onde surgiu? Você tem que aproveitar esse momento para levar a conversa para o nível espiritual. E é o que Jesus faz. Ele vai, naquele momento, daquela conversa, uma conversa aparentemente normal, e vai levar para o nível espiritual. No Evangelho, a gente vem lá de cima, para alcançar o homem que está aqui embaixo, para levar novamente para cima. E nós não podemos, de maneira nenhuma, perder essa oportunidade. E Jesus não perde. Ele podia muito bem cansado, ficar lá, pedir água, não pedir, e lá mesmo pegar, porque seria o correto ele pegar, não a mulher. Porque ela mesmo fala, como sendo tu judeu, vem pedir água a mim, uma mulher que ainda sou samaritano. Jesus aproveita isso. Desperta a simpatia da mulher samaritana. E aí cabe a nós uma pergunta reflexiva. O quão simpático ou antipático nós temos sido com os nossos vizinhos, nossos familiares, os nossos amigos, Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, lá vem aquele crente chato, meu Deus, deixa eu me esconder daqui. Porque às vezes com a nossa atitude, nós afastamos as pessoas e não aproximamos. Jesus tinha esse poder de aproximar as pessoas, e é o que nós precisamos, com simpatia, aproveitar, ter sensibilidade. Porque quando a gente vai discorrer isso aqui, Jesus sabia muito bem quem era aquela mulher. E ele podia começar uma conversa, olha, eu quero dizer que você vai para o inferno com essa vida desregrada que você está vivendo. Ele não faz isso. Ele entende que na simplicidade daquela mulher, ela poderia lhe oferecer um favor, e ele pede, dê-me água. O que nós temos feito nas oportunidades que Deus tem nos dado? Lá no banco do ônibus, quando alguém senta do nosso lado, na fila, lá do UPA, do banco, na fila para pegar remédio, ou quando a gente está reunido numa festa com os nossos amigos para comemorar. Quão simpático temos sido e como tem sido a nossa postura diante das oportunidades que se nos oferecem. Então, Jesus, nesses 9 versículos iniciais, desperta a simpatia da mulher. Mas ele não fica por aí. Ele não queria apenas ser simpático e deixar com que aquela mulher
ficasse simpatizada com a sua vida, com a sua postura. Ele vai mais além. Ele também desperta a curiosidade daquela mulher samaritana. Versículos 10 e 12 diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Veja, Jesus agora, depois desse pedido, e na resposta da mulher: como sendo tu, judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ele agora desperta a curiosidade. Se você soubesse quem está te pedindo, você lhe pediria e ele lhe daria água viva, água da vida. A mulher fica curiosa com isso. Há aquele despertamento na curiosidade dela, né? E o ser humano é curioso, né, gente? Nós somos, né? Se você estiver andando de carro, você vê uma fila enorme, um tumulto, você já quer saber o que está acontecendo, né? E se der, você para: o que está acontecendo? Isso. Nós somos extremamente curiosos. Jesus aproveita e desperta a curiosidade daquela mulher, lançando essa pergunta, né? Você não sabe com quem você está falando. Se você soubesse, você que pediria a mim, não me daria essa água, né? Essa água que você está tirando? Você pediria e receberia água da vida. E aquela mulher ficou curiosa. Veja, agora Jesus já abre um leque para aumentar aquele diálogo, aquela conversa, despertando a curiosidade da mulher. Primeiro, ele desperta a simpatia. E agora desperta a curiosidade da mulher. Nós precisamos, gente, né, usar dessas estratégias, dessa sabedoria, dessa unção que Deus nos dá, aproveitando os momentos, né, e lá, de alguma forma, despertar a curiosidade. Jesus conhecia muito bem de história, conhecia muito bem da Bíblia, sabia daquele poço de Jacó, sabia da fama que ele tinha, e ele aproveita toda essa situação para despertar. Aquela mulher, sendo uma residente local daquele vilarejo, conhecia muito bem e não sabia que do outro lado tinha alguém que conhecia muito mais do que ela. E ele vai aproveitando esse conhecimento e lança essa pergunta e desperta a curiosidade da mulher. Por isso que nós precisamos também aguçar a nossa mente, descobrir detalhes de onde nós estamos, com quem estamos falando, para, a partir desse ponto de partida, abrir uma conversa para levar pessoas a se interessar pelo Evangelho. E agora, depois de ser conquistada pela simpatia de Jesus, agora a sua curiosidade é despertada. Jesus continua e agora desperta o senso de necessidade da mulher samaritana. Veja o versículo 13 a 15. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus desperta esse senso de necessidade. Até então a mulher não está entendendo que o senso da necessidade dela era um senso espiritual. Ela ainda está na esfera natural. Olha, já que é isso, já que quem beber dessa água não vai ter mais sede, eu quero dessa água, porque é custoso vir aqui nesse calor, meio-dia, pegar água todo dia, né? E já que o Senhor tem isso para me oferecer, eu quero
dessa área. Eu não quero mais ficar gastando tempo e gastando as minhas energias, os meus esforços para vir aqui. Veja que Jesus desperta esse senso da necessidade da mulher. Toda pessoa tem sua necessidade, gente. Por mais rica que seja, por mais posses que tenha, tem as suas necessidades. E as nossas necessidades não são apenas necessidades físicas, nós temos necessidades emocionais, nós temos necessidades intelectuais, nós temos necessidades espirituais. E são exatamente essas necessidades espirituais em que nós nos encontramos com maior carência, independente da situação financeira que nós tivermos. Veja que até então, a princípio, na ótica daquela mulher, o necessitado era Jesus. Porque ele tinha sede. O poço estava lá, mas ele não tinha nenhuma vasilha para tirar. Ela estava lá, tinha a vasilha para tirar. Então, na ótica dela, olha, ele era o necessitado. Mas diante desse despertamento da curiosidade, desse senso de necessidade, opa, ele tem algo superior para me oferecer. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós temos algo superior a oferecer a elas. Independente da nossa situação econômica, social, temos algo superior. Jesus disse lá em Mateus 6, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde os ladrões, a ferrugem e a traça corrói, consome, os ladrões minam e roubam, mas ajunteis para vós tesouros nos céus, onde nem a traça nem o tesouro corrói, nem o ferrugem corrói, consome, e nem o ladrão mina e rouba. E mais à frente ele diz aquele memorável versículo 6,33. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas serão acrescentadas. Está dizendo as demais, mas o primordial é o reino de Deus. E nós temos, gente, o reino de Deus para oferecer às pessoas, porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós temos algo melhor e maior para oferecer a essas pessoas que estão aí carentes, andando desgarradas como ovelhas, rumo ao abismo, ao matador, rumo ao inferno. Jesus desperta esse senso de necessidade da mulher. E não fica por aí. No versículo 16 a 18, Jesus desperta a consciência agora da mulher samaritana. Depois de despertar a simpatia, de despertar a curiosidade e de despertar o senso de necessidade, Jesus agora desperta a consciência da mulher samaritana. Versículo 16 a 18. E lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Veja, gente, o Evangelho vai fazer com que as pessoas tenham consciência da sua necessidade, da sua pecabilidade. Paulo diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E depois ele disse no capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Mas ele não termina. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus já sabia que aquela mulher tinha essa vida, de certa forma, promíscua, e talvez essa vida promíscua era exatamente por esse sentimento de vazio que ela tinha. Ela buscava saciar as suas necessidades, os seus desejos em relacionamentos. 5 deles não deram certo. E agora ela está se aventurando em um novo relacionamento que era errado aos olhos da lei, errado aos olhos da civilização e muito mais errado aos olhos de Deus.
Jesus sabia disso e ele não chega dizendo, olha, você é uma promíscua, você está vivendo de adultério, você vai para o inferno. Não. Ele que desperta isso, sabendo, ele fala, vai chamar teu marido. E aí a consciência dela fala, eu não tenho marido. E Jesus disse, tu dissestes bem, porque tu já tiveste 5, e esse agora não é teu. Quando o Evangelho é exposto, o nosso pecado é confrontado, gente. Esse Evangelho barato que tem sido pregado nas igrejas, esse Evangelho triunfalista de ajuda do alto, porque você é vencedor, porque você tem o melhor, isso não é Evangelho ensinado por Jesus, nem pregado por ele, não. Porque o verdadeiro Evangelho é aquele que Pedro pregou em Atos 2, são vários dessa geração corrompida. Arrependam-se. É aquele evangelho de João Batista que de forma dura dizia, são raças de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira divina, da ira vindoura? O evangelho vai confrontar a nossa vida com o pecado, mas de forma sutil, não agressiva, não condenatória. O Evangelho toca no nosso pecado para mostrar a nossa necessidade de arrependimento e quão errado nós estamos e que precisamos nos consertar e que esse conserto não é possível por nós, só é possível através do sacrifício de Jesus. Jesus desperta a consciência da mulher samaritana. Hoje, os pastores não podem mais pregar sobre o pecado na igreja, senão as pessoas saem da igreja, né? Antigamente, quando pregava sobre pecado, eles abandonavam o pecado, né? Hoje, quando prega sobre pecado, eles abandonam a igreja. É isso. Mas o verdadeiro Evangelho vai fazer com que as pessoas abandonem o pecado e voltem-se para Deus. Mas, veja, não é aquela forma condenativa, agressiva. O Evangelho tem que despertar a consciência. E há, por parte da pessoa, essa compreensão. Foi o que Pedro fez em Atos 12. Ele fala assim, vocês mataram a Jesus, a quem Deus constituiu Senhor e Cristo. Aí eles, a Bíblia fala, compungindo-lhes o coração, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, o que faremos? Eles entenderam que estavam errados. Entenderam que precisavam mudar. O Evangelho é isso. Mexe na nossa consciência e nos mostra que precisamos mudar. E através dessa consciência vai nos levar a uma postura, porque conversão é isso, é mudança. Não é continuar do mesmo jeito, né? Que tem alguém pregando aí, não, pode vir para Jesus, ele mesmo disse, vinde como está, né? Ele realmente falou para vir como está, mas não falou para continuar como está, né? Tem que mudar. Paulo fala em Romanos 12, rogo-vos, né, que não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Evangelho vai fazer essa mudança na nossa mentalidade. Não sei se quer bonzinho, que eu penso que as pessoas dizem, eu sou um miserável pecador. Paulo fala, ai de mim, eu sou o principal dos pecadores. O Evangelho vai mostrar isso. Olha, não adianta as boas obras, não adianta tudo que eu construí, eu sou um pecador, sou dependente da graça de Deus. Então, Jesus desperta a consciência dessa mulher samaritana nos versículos 16 a 18. Ele continua agora despertando o sentimento religioso daquela mulher samaritana. No versículo 19 a 24. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem.
Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja que Jesus agora desperta esse sentimento religioso. Havia naquela mulher essa religiosidade interna que talvez estava ofuscada, paralisada, mas agora com a presença de Jesus é despertada pelas palavras de uma forma sutil e confortadora e consoladora, não agressiva. Esse espírito religioso é despertado. Jesus vai corrigir de uma forma também sutil essa questão do espírito religioso, porque religião não leva ninguém a Deus. Não são os santos, não são as obras, a Bíblia deixa bem claro. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja que ele usa lá o artigo masculino, definido, singular. Eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho. Se ele falasse um, é porque poderia ter outro. Ele fala eu sou o. Só ele. Religiosidade não leva ninguém a Deus, senão nós cairíamos na meritocracia. Olha, eu vou chegar a Deus pelo meu mérito, eu sou religioso. Paulo mesmo disse em Filipenses 3, olha, eu sou muito melhor do que vocês. Hebreu de Deus, da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia, olha, conhecedor profundo da lei, irrepreensível. Mas tudo isso eu considerei como esterco para conhecer a Ele. Paulo diz em Efésios 2:8: pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Salvação é dom de Deus. Mas existe no ser humano esse sentimento religioso e a gente precisa aproveitar. Então, se você estiver lá na festa do Bom Jesus de Iguape, olha, vocês estão aqui. Bom Jesus de Iguape, eu conheço Jesus, que ele realmente é bom, né? E ele não é só de Iguape, ele é de Iguape, é de Santos, é de Biracatu. Eu quero falar desse Jesus, que vocês estão aqui, que vocês vieram de onde? De Romaria. Veja que coisa bonita, né? Porque o crente, né? Vocês estão aqui nessa idolatria, adorando aqui nessa igreja, esse bom Jesus, vão tudo para o inferno. Como assim? Jesus é mulher. Vejo que tu és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus fala assim, ó, realmente a salvação veio dos judeus, né? Mas ele fala, mas o importante é que vai chegar a hora em que todos adorarão o Pai, Espírito e verdade, porque ele está em busca disso. Não é lugar de adoração, não é forma de adoração, não é jeito, não é hora, mas a verdadeira adoração, adorar o Pai em espírito e em verdade, não é religiosidade. Jesus começa, ele desperta esse sentimento religioso e de uma forma sutil está corrigindo. Veja que tu és profeta, não existe profeta, ela cria os profetas. Conhecia um pouco da história de nossos antepassados, adoraram aqui esse poço. Olha, Deus deu para o nosso pai Jacó. Deus deu para o nosso pai Jacó, né? E estava ali o Deus que tinha dado esse poço para o pai Jacó, que conhecia muito mais de história, muito mais de cerimônia, muito mais de religião do que era. Ele desperta esse sentimento e começa a corrigir. E finalmente Jesus desperta a fé verdadeira na mulher samaritana, no versículo 25 e 26. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós.
Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu estou falando com você. Você vai ver que depois disso, a mulher sai dali e vai lá conversar com os samaritanos e dizer o que tinha acontecido na vida dela. Ela sai transformada. Toda essa conversa de Jesus de uma forma tranquila, ele não gritou, não pulou, não condenou a mulher, mas aproveitando a fala da mulher, ele vai corrigindo a postura dela e levando ela para a esfera espiritual, mostrando que a vida dela era vazia e que só poderia ser realmente preenchida com a água da vida, e que essa água da vida era ele. E ela: olha, eu sei que o Messias vai vir, e quando ele vier vai explicar tudo. Jesus disse: olha, eu sou o Messias, sou eu que estou falando com você. E você, quando estiver falando com alguém, você não vai dizer: eu sou o Messias, né? E você não é, mas você é o súdito do Messias, o filho de Deus, o embaixador de Deus. E você pode levar, despertar fé verdadeira nas pessoas, e não esse senso de religiosidade, de compensação pelas coisas que estamos fazendo. Essa mulher, a presença de Jesus foi tão marcante que ela sai transformada. Se vocês lerem o restante, veja aqui o versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Então está falando aqui. E aí, versículo 39. Muitos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho da mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com ele. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é realmente o Salvador. Olha que coisa bonita. A princípio nós fomos tocados pelo testemunho de você, mas nós fomos nos certificar e vimos que ele realmente é Jesus. Olha que coisa bonita, gente. Deus nos deu o poder de conduzir pessoas a Jesus. E quando essa pessoa chegar a Jesus, olha que coisa bonita, vai chegar a Jesus através do nosso testemunho, da nossa postura como verdadeiros cristãos. Veja, aquela cidade foi transformada porque aquela mulher foi transformada. E eu fico muito contente pelo alcance do Evangelho, não pensando assim no meu ministério. Esse mês passado eu fui realizar um batismo numa igreja do aluno meu, ex-aluno meu, mas ele fala que é meu eterno aluno. Ele fala que eu sou o mentor dele, que ele é meu discípulo. Eu fiquei contente, fui pregar e fui ajudá-lo a batizar, e vendo aquele grupo de pessoas. E uma das coisas que eu falei logo no início do sermão: estou contente por estar aqui e ver aqui um bocado dos meus netos espirituais. Porque aquele aluno foi marcado pela minha vida, e ele continua marcando muitas vidas, levando até Jesus. João Batista disse: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. É isso que ele disse? Ele fala que é o quê? Quem lembra? A voz do que clama no deserto. Eu não sou digno de abaixar e desatar as correias. Ele foi o precursor de Jesus. Ele falou de Jesus.
mostrou Jesus. E nós temos esse privilégio dado por Deus de sermos os João Batista do século 21, do terceiro milênio, a voz que clama e mostrar que Ele vem. Mostrar que Ele faz diferença. E oxalá as pessoas sejam impactadas pela nossa vida. Mas lembra, tudo isso começa com a nossa vida. Se realmente o Evangelho estiver impregnado em nós. Porque o Evangelho estava impregnado em Jesus. Ele não tinha uma vida dupla. Nós temos, né? Essa vida dupla. Às vezes nos envergonhamos do Evangelho. O Evangelho não deveria ser motivo de vergonha nenhuma. Isso é orgulho. Ah, você é crente? Graças a Deus eu sou cristão. Ah, isso é o maior título que eu tenho. Alguém certa vez disse para Billy Graham: você tem uma popularidade tremenda, você deveria se candidatar a presidente da República dos Estados Unidos da América. Ele falou: eu não quero ser rebaixado, porque eu já sou pastor. Isso é muito maior e melhor do que ser presidente dos Estados Unidos. Eu sou embaixador dos céus. Que esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana sirva para despertar em nós tudo isso que foi despertado na mulher samaritana, mas muito mais do que isso. Despertar em nós a consciência de que o Evangelho precisa estar arraigado na nossa vida. Precisa fazer parte da nossa vida, e não alguma parte da nossa vida. Paulo diz: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele fala outras vezes: cada dia morro. E por isso que ele podia dizer com propriedade: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E que essa mensagem alcance não apenas o nosso coração, mas a nossa mente em Cristo Jesus. Lembrando que nós, como Jesus, precisamos despertar a simpatia das pessoas, despertar a curiosidade das pessoas com a mensagem do Evangelho, despertar o senso de necessidade das pessoas, despertar a consciência das pessoas com a verdade do Evangelho, despertar o sentimento religioso e corrigi-lo de uma forma amável, branda, e despertar uma fé verdadeira nas pessoas através do Evangelho nosso. Cristo em nós, esperança da glória. Que Deus continue nos abençoando e que a sua graça e o seu amor continue transformando cada dia o nosso ser.